Se você entender nesse vídeo que eu vou compartilhar aqui enquanto conhecimento, ainda que teoria, mas trazer para a sua vida de uma forma prática, você vai entender como manifestar no agora. Para já, quando a gente vem para esse mundo de autoconhecimento, lei da atração, cocriação da realidade, a gente começa com uma pergunta inicial. Como que eu faço para cocriar? Como que eu faço para manifestar? Como que eu faço para atrair XPTO para a minha vida? E agora, nesse exato momento, eu vou dizer para você como que você faz para manifestar exatamente agora, seja lá o que for na sua vida. Existe um ponto muito importante que às vezes a gente deixa passar despercebido dentro desse contexto de manifestação da realidade desejada, que é nós manifestamos o tempo todo. Você nunca vai aprender como manifestar, porque você já sabe, inclusive você já está manifestando, seja lá o que for na sua vida. Porém, a partir do momento em que essa chave vira dentro de você, e se ela virar de verdade dentro de você, você vai começar a assumir a autorresponsabilidade. Você vai começar a assumir responsabilidade pelos seus resultados. Isso é autorresponsabilidade. Desse lugar aí, você vai criar e descriar, atrair e repelir, manifestar e já está manifesto o tempo inteiro. Por quê? Quando você faz a pergunta de como que eu faço para manifestar, você e manifesta imediatamente uma pessoa tentando manifestar algo em específico, porque a manifestação já está acontecendo, não existe o não manifestar. Não existe uma pessoa que se torna mais especial do que a outra, porque agora ela conhece sobre esse assunto, conhece como a realidade funciona e sabe criar e descriar. Porque você, conhecendo a ponto, de ponta a ponta, isso ou não, você já manifesta. Tudo o que você está experimentando, em algum dado momento, você escolheu através do pensamento que você visitou frequentemente na tua mente, frequência vibracional. O que é frequência? Eu vou a um lugar várias vezes. Vibração, movimento, o movimento de ir a esse pensamento a seu respeito várias vezes no dia, tá fazendo você sentir sentimento. E esse sentimento, com uma certeza engendrada, faz você se comportar alinhado com esse sentimento. Isso é o teu hábito, está dentro da tua rotina, é a forma como você sabe viver a vida. Se você trouxer um outro conhecimento e a partir desse outro conhecimento passar a saber da sua vida a partir desse ponto, você vai aceitar uma nova identidade, criar uma nova autoimagem sobre você, passar a olhar para você nos contextos da sua vida com outros olhos, tá bom, observador de si? E é aí que você vai mudar a sua realidade, porque mudou o hábito, mudou a rotina e aquilo que a gente faz repetidamente vira o nosso saber, vai para o nosso campo de saber que esses conteúdos, que esses estudos de lei da atração, física quântica, manifestação, traz como inconsciente ou subconsciente. Vai para o campo do saber. Aquilo que eu sei, eu faço todos os dias, sem precisar ficar pensando, visualizando várias vezes. Só essa certeza de que eu sei fazer isso, faz eu fazer isso. Agora vem o pulo do gato, dentro da manifestação do agora. Se a gente sabe, se a gente só faz aquilo que sabe, como eu vou mudar? Sendo que eu só sei viver a minha vida dessa forma. É aí que entra as técnicas, ferramentas, cursos e mentorias. É aí que entra. Você não precisa de uma técnica, de um curso ou de uma mentoria para manifestar nada na sua vida. Primeiro ponto, porque você já está manifestando. Porém, se você não sabe como mudar isso dentro de você, aí sim é que os cursos, técnicas e mentorias vão lhe orientar. Vou te dar um exemplo.
Tem uma ferramenta que eu aprendi dentro do coach. E eu fiz por diversas vezes, depois de orar a Deus e buscar dele, como que eu ia fazer para fazer aquela ferramenta sem estar mentindo para mim que era o eu sou. Aí eu encontrei lá em... eu não me lembro ao certo, mas vou deixar fixado aqui nos comentários, na descrição, que diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Ali eu criei base para poder profetizar sobre a minha vida, porque eu lembrei do vale de ossos secos e lembrei também que a palavra tem poder de vida ou de morte, então que eu ia carregar a vida diante daquilo que eu gostaria de experimentar sobre a minha vida. E aí eu comecei a usar o eu sou com convicção, não apenas repetir por repetir. E aí eu comecei: eu sou magra, eu sou saudável, eu sou linda, sou magra e definida, eu sou cheirosa, eu sou bonita. E o universo e a vida se curvou para atender essas demandas que eu estava visitando frequentemente em meu pensamento a meu respeito. Logo eu comecei a sentir. E quando eu comecei a sentir, do nada, e nada é do nada, as coisas começaram a chegar para que eu pudesse experimentar aquilo que eu tinha convicção dentro de mim que era verdade. Porque o que você está manifestando agora, você só manifesta porque tem convicção de que isso é verdade. E é a convicção que faz você experimentar. Sabe por quê? Porque quando você pensa assim: eu vou ter tal comportamento porque fulano é muito abusada. E na hora que ela vier com XPTO pro meu lado, eu vou estar preparada. Olha o tanto de coisa que você está criando. Uma pessoa vindo com XPTO pro seu lado só para você agora se posicionar diante dela. Não era melhor soltar essa possibilidade, não criar essa possibilidade sobre a sua vida? Tá vendo? É dessa forma que você já manifesta sem perceber. Você tem um diálogo interno. É aí que entra os pensamentos positivos. Mas toda vez que você faz um exercício de pensamento positivo para manifestar, você já está manifestando alguém fazendo pensamento positivo para manifestar. E às vezes é isso que faz criar um espaço e um tempo para a sua manifestação chegar, e talvez seja isso que te deixe ansiosa dentro desse universo de lei da atração, cocriação da realidade. Talvez seja esse ponto que esteja dizendo assim para a sua manifestação no agora: isso não funciona. Isso não funciona. O bom é você ter convicção dentro de você, não fazer para manifestar, fazer porque sabe que manifesta. Há uma diferença sutil, mas que traz um resultado totalmente diferente. Sabe? A diferença que na aplicabilidade da ferramenta é sutil, mas no resultado é imenso. Toda vez que eu faço uma visualização positiva para atrair XPTO, eu manifesto eu fazendo uma visualização positiva para atrair XPTO. Não é melhor eu simplesmente atrair o XPTO que eu quero para minha vida? E é aí que muita gente empaca, porque quem não cuida do campo da emoção não consegue fazer isso. Eu sinto muito em lhe informar. Por isso é que você vê aqui pela internet, pela própria vida e talvez na sua própria vida, muita gente que sabe muito e não tá errado nos conceitos, não. Na teoria, não. Sabe muito, mas não manifesta nada. Porque toda vez que essa mesma pessoa pergunta para ela mesma: nossa, agora eu sei como a realidade funciona, agora eu preciso manifestar. Pronto, já manifestou uma pessoa que precisa manifestar o que quer. É na hora, a manifestação é na hora. Você clicou nesse vídeo e ele começou a rodar para você agora, na hora. A manifestação só acontece no agora, porque passada a informação atrás, presente a informação projetada na frente, mas é aqui que a gente experimenta, seja lá o que for que a gente quiser experimentar na nossa realidade. Certo? Eu posso fazer depois um vídeo de como que eu, Luciana, faço para sustentar uma nova identidade no meu campo.
Eu posso fazer, mas já lhe adianto, se você não cuida do campo das emoções, sempre vai acontecer o seguinte com você. Você vai ficar feito uma marionete, onde tem alguém ou alguma coisa lá fora ligando e desligando você o tempo todo, de acordo com os estímulos lá de fora que você vai agir. Quando a gente está firme na nossa identidade, independente do estímulo lá de fora, a gente continua agindo alinhado com aquilo que a gente sabe que a gente é, em resultados, tá bom? Você manifesta no agora, quer queira aceitar isso, quer não. É assim que a vida funciona. Se você está respirando, ainda que tivesse dentro de um respirador e ainda vivo, o coração batendo, a manifestação está acontecendo. Em algum dado momento, a gente pediu por aquela experiência, por visitar frequentemente um pensamento a nosso respeito dentro da nossa mente. A mente move a matéria. É claro que eu poderia vir aqui enfeitar com um monte de coisa, mas se você ver esse vídeo de novo e de novo, você vai ver que o tempo todo você esteve manifestando. Inclusive, eu tenho duas perguntas para fazer para a sua reflexão. A primeira é: qual a tua rotina? Você acorda e faz o quê? E repete qual a rotina que você repete todos os dias. É essa rotina que você está repetindo todos os dias, está te trazendo o mesmo resultado. Parece que está dando volta, parece que nada muda. E se tem coisas mudando, você viu que um único dia você tomou uma decisão diferente e olhou para um outro campo dentro desse infinito mar de possibilidades que é a vida. A segunda pergunta: qual o diálogo que você mais mantém na tua cabeça? A gente pode até trazer atores para nossa cabeça. Fulano fez isso e eu vou fazer aquilo, nananana, mas tem um diálogo aí, porque você se sente em guerra com essa pessoa da tua cabeça. E aí esse poder faz você experimentar. Mas se você sustentar de verdade, experimente. Se você sustentar na sua cabeça um diálogo diferente com essa mesma pessoa, você vai receber outra coisa dela. Porque é frequência, gente. Tudo que a gente experimenta é por frequência. Como nós estamos todos conectados, se eu for ficar pensando aqui sobre mim, nossa, fulano me rejeitou. Ontem eu estive no aniversário e fulana virou a cara para mim. E não. A fulana foi correr atrás do filho dela que estava caindo, só que você olhou para fulana e quis cumprimentar com a sensação de rejeição. Fulana virou imediatamente, você já abaixou a cabeça e testificou a rejeitada que é. Estava acontecendo uma cena de rejeição ali? Ah, não, a outra fulana ligou. Você ligou para a outra fulana não atendeu, você mandou uma mensagem no WhatsApp, foi visualizada, mas fulana não respondeu. Aí na tua cabeça, fulana tá mi. Parece que o mundo inteiro está atendendo as tuas demandas e está, porque você manifesta. Agora, e a fulana estava ocupada, estava numa reunião, conseguiu visualizar a mensagem, mas não conseguiu responder. Nem tudo é sobre você, mas é para você conforme você pede. A gente só experimenta aquilo que a gente pede o tempo todo na nossa mente a nosso respeito. E esses atores que você, que eu, que nós colocamos na nossa cabeça para ficar dialogando com a gente, eles não existem. Ainda sou eu interagindo comigo mesma. Por isso que o outro não existe, mas a gente percebe esse outro lá fora entregando para a gente exatamente aquilo que a gente entregou enquanto pedido para eles. É assim que funciona. Por isso é que parece que a gente tem poder sobre o outro olhando de um contexto, mas não é. É porque nós estamos conectados. Pensa aí, uma época que você saiu de casa determinada a falar XPTO para a pessoa que você ia encontrar. Chegou lá, falou tudo ao contrário. Por quê? Porque a frequência daquela pessoa pediu aquilo. E pode ser bom ou pode ser ruim para a pessoa, depende do que ela estiver carregando dentro dela. Ela vai receber de você exatamente o que ela solicitou. Você vai receber de mim exatamente o que eu solicitei. Eu falo isso por experiência. Dentro do grupo eu tenho um curso, né, o Ho'oponopono Cristão. A gente cuida do campo de emoção lá. Se for interessante para você, visite aqui para ter mais informações. Mas aí o que acontece?
No começo ali, eu me colocava à disposição das alunas quando elas estavam com demanda. E eu me colocava à disposição tanto no grupo quanto no particular. Hoje, pela demanda que está tendo, né, a nossa comunidade cresceu. Hoje eu só faço esse acompanhamento dentro do grupo, mas ainda estou ali. Estou treinando aqui uma equipe para fazer esse acompanhamento no meu lugar futuramente, mas hoje ainda sou eu. E aí, muitas delas, Luciana, eu mandei mensagem, você não respondeu. Você só responde fulana. E, gente, de fato, quando eu pegava o celular para responder essa que estava se sentindo rejeitada por mim, alguma outra coisa acontecia e eu ia fazer e eu ficava lembrando da fulana, mas não conseguia responder. E aí, quantas vezes que você lembrou de alguma coisa e não conseguiu? Lembrou de falar alguma coisa e não conseguiu? Porque a pessoa não está na frequência. A gente só vai entregar aquilo que a pessoa pedir a nosso respeito. Teve um dia que eu participei de uma reunião com um rapaz. Do nada eu olhei para ele, foi do nada e nada é do nada. Do nada eu olhei para ele e comecei a dizer: "Ah, vai crescer. Parece criança, não quero negócio com você não", e saí. E depois eu falei: "Gente, que comportamento infantil esse meu". Meu Deus, você parecendo uma criança birrenta, porque lá fora é o reflexo. Porém, essa pessoa estava se sentindo rejeitada por mim. Como essa pessoa, esse rapaz, estava se sentindo rejeitado por mim, ele associou o fato de eu não querer negócios com ele como se eu tivesse o rejeitando e logo experimentou. E aí, mas nós não desfizemos o negócio não. Quando eu liguei para ele e falei: "Olha, vamos para tal reunião porque agora tem esse próximo passo", ele falou: "Não, eu desisti". Ele mesmo tomou a decisão com base na emoção que ele escolheu, sentindo o que sentiu diante do que ele mesmo tinha pedido para mim, porque depois eu fiquei sabendo que ele mesmo disse que eu era muito autoritária, e nananã, e papapá. Tá bem alinhado com o meu perfil. E aí a gente entrou em ressonância. Só que eu não tinha encerrado o negócio. Eu tinha solicitado uma reunião para ajustar, porque eu, enquanto empresária, eu sei muito bem o que é cuidar de uma empresa hoje. Então, eu busco formas de me posicionar assim. E aí é assim que a gente cria a nossa realidade e experimenta. É assim que você manifesta, cria e descria todas as situações na sua vida. E o dia em que você aceitar que sim, você é responsável pelos resultados da sua vida, porque em algum momento você, na tua cabeça, pensou isso de você antes disso acontecer, aí você vai tomar decisões mais assertivas. Você vai olhar para uma situação e vai perguntar: quando foi que eu pedi isso em pensamento diante da minha percepção? Eu costumo pedir muito: Jesus, me dê o teu olhar sobre isso para que eu possa ver a verdade e aqui tomar uma decisão alinhada com. Aí eu falo para Jesus o que eu quero experimentar. Por isso é que você me vê aí no Instagram o tempo todo dizendo: eu crio e descrio, eu crio e descrio, porque eu sustento dentro de mim que eu sou responsável pelos meus resultados. Então eu presto bastante atenção nas decisões que eu vou tomar com base nos estímulos que eu estou recebendo lá de fora, que é o tema do nosso próximo vídeo, tá? Porque é interessante não ser emocionada. A emocionada não tem poder e autoridade de criar e descriar o que quer. Fica sempre sendo jogada para lá e para cá o tempo todo. O tema do nosso próximo vídeo. Até lá. E gratidão pela tua presença até aqui. Beijo.